Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Maurílio Paiva, médico coloproctologista, e hoje eu vou conversar com você sobre um assunto que pode literalmente salvar sua vida. A cada minuto, um paciente recebe o diagnóstico de câncer de intestino no Brasil. São mais de 40 mil pessoas diagnosticadas com essa doença todos os anos no nosso país. Mas aqui vai o mais importante. Quando detectado precocemente, as chances de cura chegam a 90%. E o mais importante, quando detectamos as lesões precursoras, quando ainda são benignas, essa doença pode ser evitada. E sabe qual é a arma mais importante nessa detecção precoce? A colonoscopia. No vídeo de hoje eu vou te explicar exatamente o que é a colonoscopia, por que é tão importante e por que você deveria estar pensando em fazer uma, principalmente se tem mais de 45 anos de idade ou histórico de câncer de intestino na família. Fique comigo até o final, que eu vou desmentir alguns mitos e te explicar algumas coisas que podem ser muito úteis para a sua saúde. Então vamos começar do zero. A colonoscopia é um exame endoscópico que permite a avaliação da camada interna de todo o intestino grosso, chamamos de cólon, e do final do intestino delgado, que é o ilho terminal. É um exame realizado através da introdução de um aparelho fino e flexível, chamamos de colonoscópio, pelo reto. O paciente é sedado confortavelmente, não sente nada durante o exame, e esse aparelho ele tem uma câmera acoplada que envia imagens em alta definição para um monitor e permite o médico avaliar toda a camada interna do intestino, fazendo o diagnóstico de pólipos, inflamações e qualquer doença que ocorra nesse segmento do intestino examinado. E aqui vai o mais importante. Através desse aparelho, é possível passar instrumentos que permitem a retirada dos pólipos e a realização de biópsias quando necessário. E por que isso é tão importante na prevenção do câncer do intestino? O câncer do intestino, na maioria dos casos, surgem de pólipos que começam pequenos e benignos, que são os adenomas. E eles podem crescer e se transformar no câncer. Chamamos isso de sequência adenoma-carcinoma. Só que isso não acontece do nada. Normalmente essa progressão leva em média 8 a 10 anos. Então a gente tem um período que a gente tem essa janela de oportunidade que nos permite detectar os pólipos na fase inicial e fazer a remoção desses pólipos através da colonoscopia. Por isso é um exame tão importante. Por isso, hoje, as principais organizações de saúde que estudam e tratam sobre a prevenção do câncer recomendam a colonoscopia como rastreamento regular. Vamos a alguns dados para a gente entender a importância desse assunto. No mundo, são mais de 1,9 milhão de pessoas diagnosticadas com essa doença todos os anos. No Brasil, como eu disse, mais de 40 mil pessoas recebem esse diagnóstico anualmente. E o mais importante é que, quando detectado no estágio inicial, que é o estágio 1, quando a doença está localizada, as chances de sobrevida são mais de 90%. A sobrevida em 5 anos é mais de 90% quando o diagnóstico do câncer do intestino é feito no estágio 1. Ao contrário, quando é feito no estágio 4, que é aquela doença que já está disseminada, essa taxa de sobrevida em 5 anos cai para 10 a 15%, reforçando a importância do diagnóstico precoce. E antigamente a gente tinha a consciência de que o câncer do intestino era uma doença que acontecia em pessoas com mais de 60 anos, relacionadas muito ao envelhecimento. Mas a gente tem tido um aumento importante dessa doença nos últimos anos, principalmente na população mais jovem, entre 40 e 50 anos de idade. Isso relacionado muito aos nossos hábitos de vida, principalmente a nossa alimentação. Então é muito importante também a gente conversar num outro vídeo. Aqui no canal até tem alguns vídeos falando sobre a prevenção primária do câncer do intestino, que são mudanças que podemos fazer na nossa rotina de vida e na nossa alimentação para poder evitar diminuir o risco do desenvolvimento dos pólipos e do câncer do intestino. Vou deixar o link desse vídeo na descrição. Agora que você já entende os riscos
vamos aos benefícios da colonoscopia e também quando você deve realizar esse exame. Então, como eu disse, a colonoscopia é um exame que tem maior sensibilidade e especificidade na detecção precoce do câncer do intestino e dos pólipos. Só que ela vai além. Como a gente também comentou, é possível remover as lesões precursoras, que são os pólipos, os adenomas, antes que se transformem no câncer. E hoje a recomendação das principais organizações de saúde que tratam sobre a prevenção do câncer do intestino é que se comece a prevenção através da colonoscopia a partir dos 45 anos de idade para a população geral. Se você tem histórico de câncer do intestino, essa idade pode ser antecipada, dependendo do grau de parentesco e também da idade que esse familiar desenvolveu um câncer. Aqui no canal também eu já tenho um vídeo falando exatamente sobre isso, vou deixar o link também na descrição. E o mais importante disso tudo é que essa informação também seja difundida entre os nossos familiares, entre os nossos amigos, porque infelizmente a gente ainda não tem um nível de conhecimento na população para que a gente consiga fazer esse rastreamento e essa prevenção na maior parte das pessoas. A maioria das pessoas acham que a colonoscopia deve ser feita só se você sentir alguma coisa, ou se você tem um histórico de câncer de intestino, aí sim, normalmente as pessoas acabam procurando. Mas é um exame muito importante na prevenção e no diagnóstico precoce para toda a população. Então, independente do histórico familiar e independente de sintomas, é muito importante começar essa prevenção a partir dos 45 anos de idade. E aí, claro, se você tem histórico familiar, procure um coloproctologista para te orientar, dependendo desse histórico familiar. Então, essa idade pode ser antecipada sim. Então, o recado final que eu queria deixar é: o câncer do intestino é uma doença silenciosa, mas é prevenível. Quando detectado no início, as chances de cura chegam a mais de 90%. E como comentamos, a gente pode evitar essa doença através da detecção e tratamento das lesões precursoras. Então, se você tem mais de 45 anos de idade, não deixe de fazer a prevenção, compartilhe essa informação com seus amigos e familiares. E, como eu falei, é muito importante também termos bons hábitos de vida, nos alimentarmos bem, uma dieta rica em fibras, como eu digo sempre para os meus pacientes, comer comida de verdade, e sempre incluindo bastante vegetais, frutas. Essa dieta rica em fibra é um dos fatores protetores que ajudam a reduzir o risco de desenvolvimento dos pólipos e do câncer do intestino. Fazer atividade física regular, evitar o sedentarismo e sobrepeso, evitar o tabagismo, o abuso de álcool. Então também são medidas que nos ajudam a envelhecer bem, ter uma boa qualidade de vida e também evitar vários tipos de doença, além do câncer do intestino. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, ativar o sininho, sempre posto vídeos com dicas novas para você cuidar melhor da saúde do intestino, reto e ânus. Até o próximo vídeo.